E aí, galera, bem-vindo a mais um encontro. Agora a gente vai falar de geometria, continuando falando de geometria, né? A gente já iniciou, fizemos duas aulinhas aí falando de ponto, reta, plano, né? Segmento em reta, segmento de reta. Falamos um pouquinho de ângulo também, mediatriz, vimos como que se faz a mediatriz. E a partir de agora a gente vai falar um pouquinho de triângulo, que é um assunto interessantíssimo, né? Aqueles assuntos que já abordamos nas aulas 1 e 2, a gente vai continuar utilizando ainda, só que agora dentro de algumas coisas um pouco mais aprofundadas. Exemplo agora, a gente vai falar do primeiro polígono que a gente tem, um polígono interessantíssimo, muito importante, bastante utilizado. Esse polígono é o triângulo, né? E o triângulo a gente vai começar a falar sobre ele e vai demorar um pouquinho, porque existem várias propriedades de triângulo que são utilizadas, né? Em vários exercícios de geometria, tanto na geometria plana como também na espacial. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos falar dos tipos de triângulo primeiro nessa aula, os tipos de triângulos que existem, né? Vamos falar dos tipos quando a gente trata dos lados, né? Então, a gente vai classificar os triângulos quanto aos lados. Existe um triângulo que tem todos os lados iguais. Esse triângulo é, por nós, chamado de triângulo equilátero, né? Além dos lados, ele também tem os ângulos internos iguais. Cada ângulo é igual a 60 graus, né? O triângulo isósceles, ele tem dois lados apenas iguais. E os ângulos da base também serão iguais, né? Dois lados e dois ângulos que se opõem a esses lados também serão iguais. Já o escaleno é um triângulozinho que tem como ponto de partida todos os lados diferentes, né? E por consequência também você tem os ângulos internos dele, todos eles diferentes também, ok? Lembrando que na aula anterior nós falamos da soma dos ângulos de um triângulo, né? Na aula que a gente fez ao vivo, e nós sabemos que esse teorema é utilizado bastante, sempre nós vamos ter essa soma igual a 180 graus. Vamos falar um pouquinho depois disso também, mais para frente. A classificação quanto aos ângulos, a gente vem observando que o triângulo pode ser acutângulo. O acutângulo significa que todos os ângulos internos são menores que 90 graus. Ele pode ser obtusângulo. O obtusângulo significa que um dos ângulos, apenas um dos ângulos, é maior que 90 e menor que 180. Daqui a pouco a gente vai definir isso aí direitinho, vai colocar um materialzinho para vocês terem um resumão bacana. E o triângulo retângulo é, junto com o equilátero, um dos mais utilizados que a gente tem. Tá? O triângulo ele é retângulo quando um ângulo dele é exatamente igual a 90 graus. Somente um ângulo. E esse triângulo foi um triângulo bastante explorado por vários matemáticos aí na história, né? E surgiu há muitos anos atrás o teorema de Pitágoras, né? Que diz que a hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Coisinhas que a gente volta a rever, né? Isso é para sempre. A gente sempre vai utilizar quando se falar de geometria, né? Isso aí vai aparecer tanto na geometria plana como na geometria espacial. E também, como já é uma matéria bem abrangente, a gente trata isso muito na trigonometria também, ok? Se vocês já viram, então, é uma coisa interessante para a gente continuar revendo. Então vamos ser breves. O que nós vamos fazer hoje? Nós vamos fazer 3 construções. 1, 2 e 3. Na prática, eu vou fazer a construção de um triângulo equilátero aqui na primeira. Na segunda, eu vou fazer a construção de um triângulo isósceles. E na terceira, um triângulo escaleno. E a minha intenção é, já que eu numerei aqui os tipos das classificações que nós fizemos, a gente vai numerar depois essas construções. Quais são os triângulos que se encaixam nas construções, ok? Então vamos lá. Primeiro nós vamos precisar de uma régua e um compasso. A régua eu já utilizei traçando essa retinha aqui. E agora eu quero descobrir qual é o ponto aqui que junto com esses dois lados vai me dar um triângulo equilátero, ok? Então a primeira coisa que eu faço, eu pego o meu compasso, boto a ponta seca dele no A e vou até lá o ponto B. Quando eu faço isso, só dar uma ajeitadinha aqui, porque o meu compasso vocês já viram, né? Ainda vai chegar. Quando eu faço isso, meu povo, olha o que vai acontecer comigo.
eu faço aquele traço partindo do ponto B, né? E eu encontro aqui um arcozinho aqui em cima. A mesma coisa eu farei, depois, é claro, de ter feito isso, a mesma coisa eu farei com esse ponto B, né? Vamos só medir aqui. Acho que esse ponto é mais para cá. Isso. Agora tá certo. Aí eu vou fazer daqui desse ponto, no ponto A, até um arco aqui em cima que encontra o outro arco que a gente tinha feito, né? E aí, nesse momento, a gente consegue dizer que aquele ponto lá em cima é exatamente o vértice C do nosso triângulo equilátero, né? E ele, para nós, qual é o sentido dele para nós? É que esse triângulo formado agora, o triângulo A, B e agora C, é exatamente um triângulo equilátero. Por que eu posso fazer essa afirmação? Porque esse lado, eu comecei medindo aqui, ó. Peguei o compasso, abri daqui até aqui. E tracei aqui em cima. Esse segmento AC, ele é raio, né? Se eu fosse fazer uma circunferência com o centro em A, esse cara seria raio e esse aqui também, porque partiu dele, né? Portanto, os dois são iguais, ó. O AC é igual ao AB. Da mesma forma, quando eu fixei a ponta seca do compasso em B, eu também descobri que esse segmento BC também é o mesmo raio que AB. E que também é a mesma coisa que AC. Portanto, todos os lados são iguais e, além disso, esse ângulo aqui é exatamente o ângulo de 60 graus, junto com esse e com esse. Então, o que é um triângulo equilátero? É quando todos os lados são iguais. Se um lado é azinho, todos eles vão ser azinhos também. Daqui a pouco nós vamos ver quais são as principais propriedades que a gente vai utilizar do triângulo equilátero. Já adianto que uma altura dele é uma altura especial, a área, por ter uma altura especial, também vai ser uma área especial. Ok? Isso é assunto lá para frente. Mas por enquanto, o que é um triângulo equilátero? Ângulos iguais e lados também iguais. Próxima construção. Vamos construir agora um triângulo isósceles. Né? O triângulo isósceles, nós vamos considerar o seguinte. A gente tem um ponto C aqui. A ideia é fazer o seguinte. Pego o compasso, fixo num lugar qualquer aqui, na reta. Essa é a reta R, né? Esse lugar aqui, eu vou chegar com a intenção de chegar lá no C. Quando eu chego lá em C, só um minutinho, ao vivo é assim mesmo. Quando eu chego no ponto C, eu faço a marcação de um raio, ó. Tanto aqui, como aqui embaixo também, ó. Ok? E esse ponto que eu tracei aqui, partindo dele, na verdade, eu vou chamar de ponto A e esse aqui de ponto C. O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo o triângulo ABC. E olha que interessante. O que aconteceu? Quando eu marquei aqui e marquei aqui, eu estou marcando que esse segmento é um raio e esse segmento também é um raio. Portanto, de cara, eu já posso afirmar para você que esse segmento e esse são iguais. Né? Portanto, se eu já tenho dois segmentos dentro de um triângulo ABC e esses dois segmentos são iguais, no mínimo ele já é um triângulo isósceles. Ele seria equilátero se o outro lado aqui, o BC, fosse também igual a eles. E não é. Se você olhar para esses lados, nós já sabemos que eles são iguais, porque nós construímos isso, né? E esse lado aqui, ó, ele está oposto a esse ângulo aqui, que é muito maior que esses dois ângulozinhos aqui, ó. Os dois ângulozinhos menores são iguais, já que esse aqui já é um ângulo maior. E ele é inclusive maior que 90 graus. Por isso que nesse caso eu digo que o meu triângulo é isósceles.
E ainda mais, eu digo também que ele é obtusângulo, né? E assim, eu também consigo dizer no triângulo aqui de cima que nós fizemos, que o triângulo, além de ser equilátero, ele é acutângulo, né? Por que ele é acutângulo? Porque todos os ângulos são menores que 90. Esse é obtusângulo também, né? Ele é isósceles e obtusângulo. Ele é obtusângulo também porque o ângulo A é maior que 90 e menor que 180 graus. Ele seria maior que 180 graus se ele desse meia volta. Mas ele não dá. Ele dá um pouquinho mais de metade da meia volta, né? E aí vamos fazer a próxima construção. A construção 3 vai ser a construção onde nós vamos fazer um triângulo escaleno. Bem, galera, com um compasso a gente vai fazer uma abertura qualquer. Eu fixei meu ponto aqui, olha. E eu vou fazer uma abertura menorzinha, né? Vou fazer uma menorzinha aqui. Com essa abertura aqui, eu vou fazer uma marcação aqui e outra marcação do lado de cá, ó. Beleza? Então, a partir disso, eu vou por esse ponto que eu tinha aqui, eu já vou encontrar uma situação em que a minha reta passe por cima desse ponto aí sobre um ângulo de 90 graus. Isso é necessário, né? Então, a ideia então agora vai ser, na marcação desse outro ponto, do primeiro que nós achamos agora, nós fazemos agora aqui, ó, uma curva para cima. Vamos fazer a mesma coisa do outro, marcando no mesmo ponto com a mesma abertura, né? Senão vai dar errado. Então, com essa mesma abertura, a gente faz esse outro traço aqui em cima. Teria que fazer lá embaixo também, mas pelo pouco espaço que eu tenho aqui, eu não vou fazer, mas eu já consigo afirmar para você que o segmento que corta essa reta está sobre um ângulo de 90 graus, né? E ele parte esse segmento aqui ao meio, né? Esse segmento ao meio, nesse caso, não me interessa muito. Eu estou falando de uma mediatriz, a gente já fez essa construção. Então, nesse caso, o que me interessa, na verdade, é que esse ponto que nós achamos aqui, que a gente coloca aqui em cima, pode ser qualquer um, ele pode ser chamado de ponto C e esse aqui de ponto A. Para eu ficar mais claro para vocês, eu posso pegar um segmento qualquer nessa reta, não precisa ser um ponto qualquer nessa reta. Eu não vou pegar esse ponto, vou pegar um ponto mais afastado. Por que eu fiz isso? Porque esse ponto que eu vou chamar de B, unindo com um ponto lá em cima, vai dar para mim um segmento ABC, que é um segmento que representa um lado de um triângulo, do triângulo ABC. E esse ângulo aqui no A, olha, é um ângulo exatamente de 90 graus, né? Então, o que eu quero representar aqui para vocês? Eu quero representar 3 segmentos que são diferentes. Essa medida é diferente dessa e é diferente dessa. Todas as medidas dos triângulos são diferentes. E esse ângulo é igual a 90 graus. Conclusão. Se todas as medidas são diferentes, nós estamos falando do triângulo escaleno. E se tem um ângulo de 90 graus, nós estamos falando do triângulo retângulo. Ok? Então, nesse caso, esse último desenho que nós fizemos, ele representa os triângulos 3, porque ele é acutângulo. O que é um triângulo acutângulo? Perdão, escaleno. O triângulo escaleno, ele é um triângulo que tem todos os lados diferentes e os ângulos diferentes também. Então, eu estou admitindo que todos esses ângulos também são diferentes, né? Se esse tem um tracinho, esse aqui vai ter 2 e esse já é o ângulo de 90 graus. São todos diferentes. E os lados também são diferentes, né? Então, a gente classifica esse triângulo como sendo escaleno. Além disso, esse triângulo é retângulo, porque o triângulo retângulo é aquele que tem um e apenas um ângulo igual a 90 graus. Então, nesse caso, ele também é um triângulo retângulo, né? Essa construção 2 agora. Aqui acabou, tá, gente? 3 e 6.
A construção 2, nós vimos que esse lado é igual a esse e esse ângulozinho é igual a esse. E esse ângulo, ele é maior que um ângulo de 90 graus. Porque se fosse de 90 graus, ele bateria aqui, ó, retinho, né? Então, ele é um pouquinho maior. Quando isso acontece, ele é primeiro um triângulo isósceles, que tem dois lados apenas iguais. Portanto, ele representa o triângulo 2, que é o isósceles. E, além disso, ele é um triângulo obtusângulo, que um dos ângulos dele é maior que 90 graus. Portanto, ele também representa o triângulo 5. E, além disso, a gente tem o triângulo mais interessante, né, de todos esses que a gente colocou aqui, junto com esse, que é o triângulo equilátero. O triângulo equilátero, ele já, por si só, ele representa o triângulo 1. Ele tem todos os lados e todos os ângulos iguais, por isso que ele é interessante. E, além disso, ele representa o triângulo acutângulo, que é o triângulo 4. Portanto, esse triângulo acutângulo, ele nada mais é que o triângulo que possui todos os seus ângulos menores que 90 graus. Ok? Então, todos os ângulos internos são menores que 90 graus, portanto, ele também representa o triângulo acutângulo. Ok, gente? Então, a ideia da aula de hoje foi fazer essas 3 construções e falar dos triângulos que nós temos como classificação entre os lados e ângulos, né? Professor, existem outros triângulos? Não, não existe. O que você vai fazer é trabalhar classificações de lados diferentes em relação a eles. Mas os triângulos que existem são exatamente esses. Tá? E são esses que nós vamos explorar um pouco mais. Quais que nós vamos explorar mais? O equilátero e o retângulo. Não que os outros não sejam importantes, mas os que mais vamos explorar são esse primeiro e último. Ok? Então é isso. A aula de hoje termina aqui e a gente vai para a próxima aula na sequência.